Mestre incontestável do conto, Orígenes Lessa legou-nos vasta produção nesse gênero. Com uma larga abrangência temática e um constante apuro de linguagem, acabou por se tornar um clássico em nossa literatura. Na história que veremos, o autor propõe-nos várias leituras, algumas metafóricas. Quem não tem, nos desvãos e frinchas de seus subterrâneos mais profundos, uma aranha arredia, a qual, no entanto, se compraz embevecida com os noturnos de Chopin ou com a gavota de Tárrega. Mas o hábito rotineiro, a convenção preconceituosa, acabam quase sempre por matá-la como terrível infratora de códigos. E advertindo: que perigo, hein? Quer assunto para um conto? Perguntou Enéas, cercando-me no corredor. Não, obrigada. Mas é assunto ótimo, verdadeiro, vivido, acontecido, interessantíssimo. Não, não é preciso, fica para outra vez. Você está com pressa? Muita. Bem, de outra vez será. Dá um conto estupendo. E com essa vantagem, aconteceu. Tá bem, então, até logo. Tenho que apanhar o elevador. Quando me despedia, surge um terceiro. Então, o que há de novo? Estávamos batendo um papo, eu estava cedendo de graça um assunto notável para um conto, mas conto não é gênero meu. Continuou Enéas. Sobre o que é? Perguntou o outro. Sobre o que é? Perguntou o outro. Um caso passado. Conheceu o Melo, que foi dono de uma grande torrefação aqui em São Paulo? Pergunta dirigida a mim, era mais fácil concordar. Conheci. Pois olhe, foi com o Melo. Eu ouvi a história dele mesmo. Não sei se você sabe que o Melo é um violonista famoso, um artista. Bem, eu vou indo, eu tenho um encontro marcado. Fica a história para outra ocasião, não leve a mal, você sabe, eu sou escravo. Ora essa, claro. Até logo. Chamei o elevador. É um caso único. Único no gênero. O Melo tinha uma fazenda, creio que na Alta Paulista. Passava lá enormes temporadas, sozinho, num casarão desolador. Era um verdadeiro deserto. E como era natural, distração dele é violão de guerra. No fundo, um romântico, um sentimental. Tudo quanto é modinha, sentida que há por aí, tira até lágrima da gente quando o Melo toca. Completo, Enéas continuava. E não é só modinha, os clássicos, música no duro. A tarantela de Liszt é qualquer coisa interpretada pelo Melo. Isso foi contado por ele, hein? Não estou inventando. Eu passo a coisa como recebi. Uma noite, sozinho na sala de jantar, o Melo puxou o violão meio triste e começou a tocar. Tocou sei lá o quê, qualquer coisa, sei que era uma toada melancólica, acho que havia luar. Ele não disse, mas quem fizer o conto pode pôr luar, carregando mesmo, sempre dá mais efeito, dá ambiente. O elevador abriu, quis entrar, sobe, recuei. Você sabe, nessa história de literatura, o que dá vida é o enchimento, a paisagem, um tostão de lua, duzentão de palmeira, quatrocentão de vento sibilando na copa das árvores, é barato e agrada sempre. De modo que quem fizer o conto deve botar um pouco de tudo isso. Eu dou só o esqueleto. Quem quiser, que aproveite. O Melo estava tocando. Luz, isso ele contou, fraca, produzida na própria fazenda. Bem, isso não vem ao caso. Luz vagabunda, fraquinha. Desce, completo. O Melo estava tocando. Inteiramente longe da vida, de repente, olhou para o chão. Poucos passos adiante. Enorme, cabeluda. Uma aranha. Caranguejeira. Ele sentiu um arrepio. Era um bicho horrível. Parou o violão para dar um golpe na bruta. Mal parou, porém, a aranha, com uma rapidez incrível, fugiu, penetrando numa frincha da parede entre o rodapé e o assoalho. O Melo ficou frio de horror. Nunca tinha visto aranha tão grande, tão monstruosa. Encostou o violão, procurou um pau para maior garantia e ficou esperando. Nada. A bicha não saía. Armou-se de coragem, aproximou-se da parede meio de lado, começou a bater na entrada da fresta para ver se atraía a bichona. Era preciso matá-la, mas a danada era sabida. Como não vinha mesmo, voltou para a rede. Pôs-se a tocar outra vez a mesma toada triste. Não demorou. A pernona cabeluda da aranha apontou na frente.
O Enéas continuava. Apareceu a pernona, a bruta foi chegando, veio vindo. Mas a aranha, depois de uma ligeira hesitação, antes que o homem se aproximasse, afundou outra vez no buraco. Ora essa, ele ficou intrigado. Esperou mais um pouco e começou a tocar. A aranha apontou. Foi saindo da fresta. Avançava lentamente como fascinada. Apesar de enorme, cabeluda, tinha um ar pacífico, familiar. Melo teve uma ideia. Será por causa da música? Desce! Eu vou na outra viagem. Dito e feito, continuou Inés. A bicha ficou titubeante, como tonta. Depois moveu-se lentamente, indo se esconder outra vez. Quando ele recomeçou a tocar, já foi com intuito de experiência, para ver se ela voltava. E voltou. Aranha vinha, aranha voltava, 3 ou mais vezes, até que ele resolveu ir dormir. No dia seguinte, passou o dia inteiro excitadíssimo. Teve que almoçar com os colonos no cafezal, andou a cavalo o dia inteiro e sempre pensando na aranha. O sujeito que fizer o conto pode tecer uma porção de coisas em torno dessa expectativa. Só à noite voltara para o casarão da fazenda. Foi correndo buscar o violão, estava nervoso. Queria saber se ela voltava. Começou a tocar como quem se apresenta em público pela primeira vez. Tocou, o olho na fresta. Qual não foi a alegria dele quando 15 ou 20 minutos depois percebeu que era ela. Desce, sobe, desce, sobe. A aranha surgiu de todo. O mesmo jeito, estonteado, hesitante. Parou a meia distância. Estava escutando. Evidentemente estava. Aí, ele quis completar a experiência. Quando o silêncio se prolongou, a caranguejeira começou a se mover pouco a pouco, como quem se desencanta, para se esconder novamente. É escusado dizer que a cena se repetiu nesse mesmo ritmo uma porção de vezes. E para encurtar a história, a aranha ficou famosa. Todas as noites era aquela romaria. Amigos, empregados, gente da cidade, todos queriam conhecer a cabeluda fã do luar do sertão e de outras modinhas. E até de música boa. Chopin, eu não sei qual é, mas havia um noturno de Chopin que era infalível. Mesmo depois de acabado, ela ainda ficava como que amolentada, ouvindo ainda. E tinha predileção especial pela gavota de Tárrega. Havia ocasiões em que custava aparecer, mas era só tocar a gavota, ela surgia. O curioso é que o Melo se tomou de amores pela aranha. Ficou sendo a distração, companheira. E ele conta que, desde então, não sentiu mais a solidão incrível da fazenda. Os dois se compreendiam, se irmanavam. Ele sentia quais as músicas que mais tocavam a sensibilidade dela e insistia nessas para agradar a inesperada companheira de noitadas. Chegou mesmo a dizer que após 2 ou 3 meses daquela comunhão, o caso já não despertava interesse. Os amigos já haviam desertado. Pois bem, uma noite apareceu um camarada de fora que não sabia da história. Hospedou-se com ele. Os dois ficaram conversando longamente. Às tantas, esquecido até da velha amiga, o Melo tomou o violão. Não se lembrou de avisar o amigo? A aranha, coitadinha, apareceu. O amigo escutava. De repente, seus olhos a viram. Arrepiou-se de espanto e, num salto violento, sem perceber o grito desesperado com que o procurava deter o hospedeiro, caiu sobre a aranha, esmagando-a com um sapatão cheio de lama. O Melo soltou um grito de dor. O rapaz olhou sem compreender e comentou: "Que perigo, hein? Que perigo!" O outro não respondeu logo. Estava pálido, uma angústia mortal nos olhos. E justamente quando eu tocava a gavota de Tárrega, que ela preferia, tadinha. Mas o que há, eu não compreendo. E vocês não imaginam o desapontamento, a humilhação com que ele ouviu toda essa história que eu contei agora. Desce!